A paz, queridos, bom dia, que Deus abençoe a todos. Hoje é um domingo de primícias, né? É um domingo de primícias, porque é o primeiro domingo do ano, primeiro domingo do mês. Então, estamos iniciando um 2021. 2020 já passou, graças a Deus, né? E nós vamos iniciar, né? Estamos iniciando aí um 2021. Então hoje é um domingo diferente, que a semana é a semana de primícias, né? Toda semana é a semana de primícias. E também hoje é um domingo de primícias. Então hoje, aproveitar, já quero fazer aqui um convite, né? Nós vamos ter hoje o primeiro culto do ano de 2021, né? É o culto das primícias na Igreja Restaurada em Trindade. Começa às 19h30, então vai ser bênção, né? Então, já tem alguém, a pessoa está entrando aí, a pessoa que entrar, manda paz, um oi, um bom dia, amém? A gente vai estar falando com todos aí. Então, hoje, voltando a falar sobre o culto de primícias, na Igreja Restaurada Trindade, 19h30, não percam. Eu vou falar sobre as 10 dicas para o ano de 2021 ser um ano abençoado, né? Então, de acordo com a palavra, a gente vai dar 10 dicas para isso acontecer. Ok? Claro, você não precisa de repente cumprir as 10, mas a gente vai estar passando isso para os amados, né? E também vamos ter a ceia do Senhor hoje. Hoje é ceia do Senhor. A unção, o óleo da unção, todos que estiverem no culto hoje da primícia, todos que estiverem presentes, a gente vai estar ungindo, que é o primeiro culto do ano, né? Será ungido com o óleo da unção. Iremos sortear também livros, CDs, enfim. Não perca a oportunidade de um 2021 abençoado. Então hoje teremos esse grande culto das primícias. Com certeza que vai ser bênção, tá bom? Vamos diretamente ao nosso estudo hoje, estamos no capítulo 6. O capítulo 6 é esse aqui, do nosso discipulado, ok? Esse aqui, ó. Né? O pessoal que foi entrando aí pode dar oi, bom dia, Pai do Senhor. O capítulo 6 é dízimos e oferta. Hoje é o capítulo 6, dízimos e oferta. O discipulado tem 12 capítulos, chegamos à metade do discipulado. Estamos andando, né? Estamos desenvolvendo. E fala logo vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte, né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abastança. Esse é o tema central do capítulo 6, que nós chamamos de dízimos de oferta. Já entrou aí também a Thelma, acho que entrou o pastor Salvador, a pastora Elizabeth, enfim, o pessoal já está entrando aí, participando com a gente. E o pessoal que foi entrando é só mandar um oi, a paz, fica mais fácil para as pessoas poderem ver. E às vezes eu ao vivo aqui demora um pouquinho a ver, né? Isso acontece mesmo, é normal, né? Mas as pessoas vão estar vendo aí. Então esse é a base sobre que o Senhor fala com Malaquias, né? Sobre dízimos e ofertas. Para poder falar sobre dízimo e oferta, assim, eu tenho, assim, depois eu vou passar para vocês os livros que eu tenho que falam sobre isso. Quer dizer, a gente não só lê a Bíblia, mas lê livros que ensina, que nos orienta também. Tá? A introdução. Tudo neste mundo, no que se refere à organização e funcionamento da sociedade, depende de quê? Depende do sustento financeiro. O reino de Deus também tem essa necessidade. E Deus estabeleceu meio de sustento da sua obra, dízimos e ofertas. Ou seja, nós não podemos, de maneira alguma, pagar os compromissos que a igreja tem. Senão a igreja fica caloteira, a igreja fica, ela quer pregar, mas ela é desorganizada, ela tem que se manter. A igreja, ela necessita
de que cumpra com seus compromissos financeiros. É normal, né? A igreja, ou ela alugou um espaço, ou ela comprou aquele espaço, ou ela paga o financiamento daquele espaço, ou ela paga a parcela. Ninguém tem aí um dinheiro grande para comprar, senão da igreja, uma área. Mesmo que ela compre, ela tem que pagar as parcelas. Mesmo que ela alugue, ela tem que pagar o aluguel, né? A não ser que mesmo assim alguém doou aquilo dali, aquela área ali. Mas mesmo que ela tenha doado aquela área ali, você precisa fazer ou a igreja, construir o templo, e você precisa manter o templo. Quanto maior o templo, maior a despesa, né? Nós temos várias despesas, né? Não só da água, da luz, mas como manutenção, como pessoas, como organização, como administradores, como secretário, como por pessoas que tomam vigia. A igreja ela tem as suas despesas. E é normal. E como isso vai ser resolvido? Como isso vai ser alcançado? Como nós vamos conseguir atingir isso? A obra do Senhor é assim, a igreja se reúne, então são levantados esses templos, são vários templos. A igreja restaurada tem alguns templos, né? Nós temos, não vários, mas temos alguns templos. Temos templo em São Gonçalo, temos um templo lá em Itaboraí. Então a gente tem essas despesas, existem essas despesas. E nós temos que pagar essas despesas. E às vezes ficamos negativos, e às vezes não correspondemos a tal. Muitas obras não são feitas na igreja porque financeiramente não se dá para fazer, né? E é importante que a igreja entenda que a Bíblia é isso instituído por Deus. A gente vê isso em Malaquias 3, no versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, dizei que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, a gente tem um hábito de dizer assim, isso é no Velho Testamento. Então esqueça o Velho Testamento para a sua vida espiritual. Porque você pega o Velho Testamento, isso coloca no Testamento só aquilo que serve na sua vida espiritual, aquilo que você acha que não é negativo, você não bota, né? Então é complicado você excluir isso. É um profeta, e logo esse profeta é tão interessante que ele está bem próximo aqui de Mateus, do início do Novo Testamento. Ele está bem anexo, muito depois desse capítulo, o próximo livro que entra é o livro de Mateus. Então foi um profeta bem próximo à igreja, né? É claro que teve esses anos de silêncio, 400 anos de silêncio, não tão próximo assim, eu quero dizer, mas é o último profeta que fala próximo ao Novo Testamento. Então você observa a necessidade da igreja. Então como a gente vai fazer? Não é o nosso caso, né, mas tem pastores que vivem do ministério. Eles viver do ministério não é você ir para a igreja só domingo à noite ou na quarta-feira à noite, não. Não. Viver do ministério é aquele pastor que ele vai para a igreja durante o dia, ele está fazendo um gabinete, ele atende as pessoas, ele está a serviço da igreja. A hora que a igreja precisar desse pastor, esse pastor está disponível, né? Por exemplo, eu já tenho minha profissão, já tenho meus compromissos, mas mesmo eu tendo meus compromissos, mesmo eu tendo as minhas responsabilidades, eu atendo as pessoas, eu faço visita, eu vou em hospitais, eu vou em cultos fúnebres. É assim, sinceramente, é raro, sinceramente, lembrar que eu tenha deixado de algum culto fúnebre de um membro da minha igreja. Eu acho que nunca aconteceu isso. Todos fúnebres que tiveram da igreja restaurada, mesmo da igreja, eu tive presente, todos. Eu acho que 100% deles eu tive presente. E a hora que eu não recebo o dinheiro da igreja. A hora que eu não sou assim, recebo uma ajuda de custo, mas receber da igreja um salário, não.
A igreja não me dá o meu sustento. A verdade é que o pastor, que a igreja supre a vida dele, ele tem um compromisso de atender a igreja. Então, existe, na verdade, despesas, e as despesas são altas, né? Porque você não mexe só com o aluguel ou o financiamento do templo, ou só com a construção do templo. Você mexe com muitos setores, você mexe ali com equipamentos, você mexe com manutenção, você mexe com faxina, você mexe com água, você mexe com luz, você mexe com estrutura, alguma coisa que quebra, você vai reformar a igreja, cadeiras, material, não é verdade? Então você vai criando alguma coisa que tem que ser feito. Então a igreja existe, ela tem essas despesas. Existem essas contas para ser pagas, né? Existe um complexo. E nós não podemos limitar a só isso. Aí depois queremos colocar equipamentos modernos na igreja. Aí queremos ir para a rádio. Aí queremos evangelizar. Para evangelizar você precisa de material, de folheto. Aí você quer doar cesta básica. Aí você quer ajudar alguém. Alguém que de repente não tem condições de fazer um fúnebre, a igreja tem que ajudar a fazer. Alguém que de repente esteja necessitado. Então é uma série de. Uma lista muito grande que a igreja se envolve. Então a igreja tem que ter um recurso financeiro. A igreja tem que ter uma condição financeira. E às vezes algumas coisas são simples, outras não, né? Existem coisas que são, por exemplo, um instrumento. Compra qualquer instrumento, compra ali um baixinho, compra uma guitarra qualquer. Compra um teclado qualquer. Compra um carrinho também qualquer. Compra uma geladeirazinha qualquer para tua casa. Vai lá e compra uma mesinha qualquer para a sua casa. Para tua casa tu quer o melhor, né? Para a nossa vida a gente quer o melhor, né? Melhor carro, melhor roupa, melhor sapato, melhor viagem, melhor passeio. E para casa do Senhor? Coloca ali um fiozinho, uma tomadazinha. Coloca um ventilador lá, um ventiladorzinho. Se você trata a casa do Senhor assim, como é que você quer que Deus trate a tua casa? Como é que você quer que Deus cuide da tua vida financeira? E às vezes a pessoa dá o dinheiro ali e fica, como é que vai ser usado o meu dinheiro? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Isso deve ser assim. Você entrega para o Senhor, para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. Aí tem homens de Deus lá, ou você não confia nos homens de Deus, não confia no ministério, não confia na igreja, não confia que algo vai acontecer. Então, querido, é necessário, é importante. Para isso, sim, eu li alguns livros, aqui tem Dízimos e Bênção, o livro que eu li muito bom. Aqui tem o livro Holocausto de Valor, que fala sobre isso. Aqui tem Segredos do Altar, Aqui tem Fé e Dinheiro, ok? Aqui nós temos Honrando ao Senhor com os nossos bens. Esse livro aqui foi até o pastor Salvador que me deu, ó. Pastor Salvador que me deu esse livro aí, ó. Que livro bonito, bom. Muito carinho. Tem até uma dedicatória dele aqui, ó, que ele botou aqui dentro, ó. Pastor Salvador. Tem aqui, Dizimista Eu, ó. Aí tem assim, O Crente e a Prosperidade. Aí você tem aqui o valor de uma oferta. Eu ainda tenho mais 3 livros que eu não coloquei aqui que estão no carro, que estão lá no carro, enfim. Então eu falo com muita propriedade sobre isso. Eu não sou apenas um emocionista ou alguém que vou falar de
de dízimos e ofertas por emoção, né? Está falando aqui baseado no que a gente estuda, no que a gente lê, né? No que diz, né? Um casamento só vai à frente se a vida financeira ali estiver mais estável. Fica 15 anos sem ter dinheiro. Então a mulher vai brigar com você, teu filho vai aloprar com você, teu marido não sei o quê, vai uma confusão, não tem isso, não tem... Ih, como é que fica um casamento? Quem tem dinheiro não casa. Está passando fome, vai pegar mais uma pessoa para passar fome com você? Não tem onde morar, vai levar outra pessoa que está na casa para morar também ficar sem morar? Né? Não tem como sustentar a si mesmo, vai sustentar uma família? Então o dinheiro é isso, querido. Ou você acha que como é que é? Cai do céu? Vamos orar, Jeová, ô Jeová, manda dinheiro do céu, Jeová. É meio complicado isso, porque o próprio Jeová manda você trazer para a casa do Senhor, ofertar a casa do Senhor, né? Ele fala assim, meu ouro e minha prata. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que ele é o dono do ouro e da prata, ele pode te abençoar. Você sabe por que ele falou ouro? Porque até hoje o ouro ele é o mais valorizado que tem, né? Então o ouro não perde valor, o ouro é mundial. Moedas não, as moedas elas são desvalorizadas em cada nação, mas o ouro não. Então, querido, analisa, reflita. Quem ama, investe. Quem ama abre o coração para investir, abre o coração para né? O Silas Malafaia outro dia estava falando que os programas dele funcionam porque muitas pessoas que nem são da igreja dele ajudam. São pessoas que nem são do ministério dele colaboram, né? Nem pessoas que são. Então nós que somos da igreja, fazemos parte do ministério, nós temos que ajudar. Nós temos que confiar. A igreja ela não está lá funcionando, você vai lá um tempo lá, o tempo está bonito, né? A gente tem luz, tem despesas, as cadeiras, tem um som, tem material, não está funcionando a igreja. Né? Mesmo assim, a gente distribui cestas básicas, as pessoas doam, então faz parte. Faz o seguinte, tenta ir agora onde você está, né? Para 5 bairros, 6 bairros à frente. Ou você vai pegar um ônibus, né? Ou você vai ter que gastar combustível no seu carro. Ou você vai pegar um Uber. O distrito vai gastar. Então, não tem como você fazer algo sem gastar, sem ter despesa. Né? Fora, às vezes, o que tem, e você tem que resolver, consertar. E a Bíblia fala sobre isso, né? Diz o seguinte, tudo nesse mundo, no que se refere à organização de funcionamento da sociedade, depende do sustento financeiro. O reino de Deus também é assim. O reino de Deus também é assim. Você acha aqueles programas de TV, vamos doar um espaço na TV? Não tem. Você vê que a Igreja Universal tem programas em outras TVs, ela paga outras TVs, que não são dela, para ela entrar, que ela quer entrar em outras TVs, apesar dela ter uma TV, né, ela paga outra TV. Ela paga outra TV. Então, querido, eu quero que você me ajude aqui a conhecer mais a palavra de Deus. O primeiro ponto é dízimo. Vamos lá. 1.1. A palavra dízimo quer dizer 10%. Entregar o dízimo significa pagar-lhe 10% de toda a renda. Então, essa palavra quer dizer a porcentagem, dízimo, 10%. Isso é o dízimo, né, que nós entregamos. Algumas pessoas fazem uns cálculos estranhos aí para dar o dízimo, enfim, isso é a pessoa e Deus. Você sabe, né? Em nenhum momento, nenhum pastor, alguém vai perguntar quanto você ganha, se o dízimo está correto, pegar seu contra-cheque e conferir, isso não existe. Você que vai. Se você acredita que se você fizer isso vai prosperar,
Eu até hoje não vi nenhum dizimista ter problema. Pelo contrário, todos os dizimistas, 100% dos dizimistas são abençoados. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho ali na igreja da irmã Lourdes, obreira Lourdes. É impressionante, ela é uma, assim, nós temos muitos, né, as pessoas, eu estou citando ela, né, mas tem outras pessoas lá que são dizimistas fiéis. E ela estava testemunhando sobre a filha dela, ela chorava no altar, porque ela estava orando ao Senhor que a filha dela estava desempregada. E ela é dizimista fiel, hiper fiel, super fiel, exatamente fiel. E o que ela fez? Ela orou, clamou a Deus, e Deus honrou no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, no meio de uma situação complicadíssima, um emprego para a filha dela. Aí ela deu testemunho numa quarta-feira, para quem vai quarta-feira na igreja, ouvir os testemunhos. Testemunhos não dá no domingo, eles dão na quarta. Né? Então ela deu o testemunho dela, achei lindo aquilo, porque corresponde à atitude dela. Corresponde assim, à vida que ela vive. Né? Então ela é fiel dizimista. Aqui a pergunta: bispo, eu tenho que dar meu dízimo ou eu tenho que pagar meu dízimo? Qual a diferença disso? Dar ou pagar? Quando lemos em Gênesis, no capítulo 14, a gente observa uma passagem incrível. Essa passagem, eu gosto muito dessa passagem a respeito, nesta área, que explica esta área. Gênesis capítulo 14 é algo incrível, do versículo 18 ao versículo 24. Eu vou ler para vocês. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, a quem entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dai às pessoas, toma os bens para ti. Aqui no versículo 22, Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo também o que os rapazes comeram e a parte que tocaram aos homens que foram comigo, Aner, Escol, Manré, esses que tomem a sua parte. Ou seja, resumindo, aqui a gente vê algo incrível acontecer. Você vê que em Gênesis, Abraão, o nome dele era Abrão, não era nem Abraão. Né? Então Melquisedeque, ele era rei, que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, então vamos colocar aqui, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ok? E ele era rei de Salém. Espera aí, então vem Abraão, Isaac e Jacó, e depois de Abraão, Isaac e Jacó, e lá na frente vem Moisés. É o que nós vemos. E de Moisés nasce, né, o sacerdote. Né? Então a gente observa que Abraão, ele foi até o sacerdote, né, e levou ali o sacerdote. O que ele levou? Ele levou o dízimo. E disse, versículo 19, e abençoou, então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, disse, trouxe pão e vinho. O que é trazer pão e vinho? O pão e vinho, é claro que ainda nós não entendemos, hoje é a ceia do Senhor, na igreja restaurada, o primeiro domingo do mês, culto das primícias,
Vai ter assim, a gente dá o pão e o vinho, ou o suco de uva para o povo, não é verdade? Então, hoje é um dia tremendo para até nós trazermos os nossos dízimos à casa do Senhor, consagrar os nossos dízimos à casa do Senhor. Mas você observa que ele que trouxe o pão e o vinho, Melquisedeque. Melquisedeque, ele trouxe o pão e vinho. E no versículo 19, ele abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele abençoou Abraão, que no final seria Abraão no futuro, né? Não deveria ser mudado ainda. Então ele abençoou Abraão, Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo. E disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Quando ele recebe a bênção, Abraão vai e entrega o dízimo de tudo. Isso acontece porque quando você tem todos os problemas na sua vida, você vai até o pastor, até o líder, até o sacerdote, pedir a bênção. Ora para o meu pai, ora para a minha mãe, ora para o meu irmão, ora para a minha irmã, ora para todos os empregados, ora para o fulano, ora para o meu casamento, ora por isso, ora por aquilo, cuida disso aqui, vê isso aqui para mim. Então, naquele momento ali, você está buscando o sacerdote, está buscando a igreja, buscando o ministério, buscando uma igreja, está lá ainda até lá para buscar isso. É isso que você faz? Você vai até lá. E na verdade o que acontece? O pastor ora, o líder ora, a igreja ora, o ministério ora, e você é abençoado. Né? A bênção de Deus vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. É verdade isso? Então, aí o que você faz? Você é abençoado, você recebe ali o pão, o alimento espiritual, o vinho, você recebe a unção, você recebe o renovo, você recebe ali. E diz que, então, ele entrega o dízimo de tudo que ele tem. E eu não conheço ninguém tão próximo quanto Abraão. O mais próximo que eu conheço depois dele, Abraão, só foi Salomão. Nem Davi era tão próximo que nem Abraão. Eu quero que você entenda que aqui a gente já vê uma ação de dar ou receber. Ele diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então você observa que nesse texto aqui, que lemos em Gênesis capítulo 14, 24, vemos que no verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Nesse versículo 20, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Ele entrega o dízimo a Melquisedeque. No entanto, né, no versículo, no texto de Hebreus 7, de 1 a 10, nós vamos para lá, nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 7, olha o que diz do versículo 1 ao versículo 10. Este Melquisedeque, então a gente vê lá que Abraão deu Melquisedeque. Nós vemos lá atrás, lá no início, lá em Gênesis, no capítulo 14, apenas 14 capítulos do início da Bíblia. Agora a gente vê aqui, capítulo 7, Hebreus, versículo 1, diz: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Salém é paz, rei da paz. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim, nem vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Aqui está dizendo que ali Melquisedeque está funcionando o próprio Senhor Jesus. Considerai qual grande era este, a quem até patriarca Abraão deu o dízimo, tirado do despojo. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes sejam descendentes de Abraão.
Aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Versículo 8. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, o receba aquele que se testifica que vive. E versículo 9. E por assim dizer, por meio de Levi que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. E versículo 10. Porque ele estava ainda nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, a gente observa que no versículo 5, recolheu de acordo com a lei. Olha Hebreus capítulo 7, versículo 5. Diz, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio de ordem. Eles recebem o sacerdócio, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes sejam descendentes de Abraão. Então, aqui você observa que o apóstolo Paulo está dizendo claramente, Melquisedeque, a respeito da situação que os filhos de Levi recebiam, mesmo sendo descendentes de Abraão. Então, recolheu o dízimo conforme a lei. Versículo 8. Recebem dízimo. Versículo 8. Aqui certamente recebem dízimo homens que morrem. Ali, porém, recebe aqueles de quem se testifica que vive. Aqui você vê o ato de receber o dízimo. Biblicamente, em Hebreus, explica a situação mostrando algo do Velho Testamento. Versículo 9. Dízimos pagou-os. Versículo 9. E por isso, assim, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu dízimo, pagou dízimos. Recebeu, pagou dízimos. Tá ok? Então, você observa aqui no versículo 4. Abraão pagou o dízimo também. Versículo 4. Considerai qual grande era este, até quem patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. Ou seja, a gente observa a ação de Abraão trazendo e pagando o dízimo. Isso nós observamos o quê? Que o dízimo ele pode ser dado ou pago. Você paga o quê? Você paga algo que você deve. Eu devo o dízimo? As bênçãos vêm de Deus. É Ele que te sustenta. É Ele que te dá todas as coisas. É Ele que te prospera. É Ele que te abençoa. Então você vai lá, entrega, apresenta a Ele, porque é Ele que gerou para você. Dar ou pagar, isso não importa. Algumas pessoas colocam, eu dou a minha oferta e pago o meu dízimo. Agora, se você paga e não cumpre com seus compromissos, você tem dívidas. E as dívidas com Deus é complicado, porque dele gera todas as coisas. Vamos supor que se você não pagar a sua conta d'água, você vai ter água? Se você não pagar a sua conta de luz, você vai ter luz? Se você não pagar o seu cartão de crédito, você vai ter crédito? Se você entrar no supermercado lá e fazer as compras e não pagar lá, você vai ter como levar as compras? Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir resolver isso. Porque você não pagou. Entra no posto de gasolina, coloca combustível ali e você não paga o combustível. Você vai conseguir botar o combustível no seu carro?
Você não vai conseguir. É verdade? Então, a gente vai aqui 1.3 agora. Vai falar sobre a quem pagamos o dízimo. Algumas pessoas pensam que pagar o dízimo à igreja, pagamos o dízimo à igreja. Outros, que é ao pastor. Outros, que é ao tesoureiro. Na realidade, a quem pagamos o dízimo? Outra vez, lá no capítulo 7, versículo 1 ao 10. Nós olharmos ali, é do Senhor. O dízimo não é do pastor, o dízimo não é do tesoureiro, o dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. A obra é dele. Ele tem que manter a igreja dele. Ué, peraí, irmão, eu tenho uma rede aqui de lojas, né? Seja ela qual for. Vamos pegar uma loja aí, Casa e Vídeo. Seja lá, um exemplo aqui. Os gerentes lá das lojas, as pessoas prestam conta ao gerente, agora o dinheiro fica com o gerente. Olha aqui para o Bispo Simões, olha para mim. Você acha que o dinheiro lá da Casa e Vídeo fica para o gerente? Ah, você acha que fica para o gerente? O dinheiro é dado para o Senhor, para o Senhor não, para o dono da Casa e Vídeo em geral. As igrejas são filiais de Deus, são obras de Deus. Ele que é o dono. Os pastores são apenas gerentes. Eles gerenciam a igreja para fazer a igreja funcionar. Ele que é o responsável para poder estar... Deixa eu ver se está bom. Voltamos aqui. Aqui. Vamos continuar em nome de Jesus. Então é isso daí. Então quando você observa que as igrejas são assim. Quem é o dono desses templos, das igrejas todas? Né? Ele está na frente gerenciando, coordenando. Ele vai prestar conta. Nós vamos prestar conta de uma... O gerente das lojas filiais prestam conta ao seu dono. Né? Prestam conta ao seu dono. E nós prestamos também conta ao Senhor da igreja, do crescimento da igreja, da obra da igreja. Né? Agora vamos ver aqui, os levitas recebiam dízimo de seus irmãos. O versículo, no versículo 5 ao 9 diz, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdotes, tem como ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isso dos seus irmãos, ainda que estes sejam descendentes de Abraão. Então você observa que os levitas, quem é os levitas? Aqueles que ministram, aqueles que estão na frente, aqueles que coordenam. Levitas aqui não são os músicos, né? Levitas aqui é o ministério sacerdotal. Né? Então, o versículo 5 e o versículo 9 coloca o seguinte, e por assim dizer, porque o mês de Abraão, até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Ou seja, nós também pagamos o dízimo. Né? O pastor também paga dízimo. O bispo também tem que pagar dízimo. Todos nós temos que pagar o dízimo. Temos que consagrar todos. Né? A igreja toda. A gente tem por obrigação de entender que a gente tem que prestar conta. Todos nós temos que prestar conta ao Senhor. Porque fazer um papel, uma folha, montar um relatório, isso é fácil. Eu tenho dificuldade disso. O mais importante não é aquilo dali, o mais importante é ao Senhor. Então nós vimos que os levitas, que é o sacerdócio da igreja, o ministério da igreja, eles recebiam o dízimo, entregavam o dízimo para eles, entregam o dízimo para o ministério. E no versículo 9, fala claramente que o mês de Abraão, até o Levi recebeu o dízimo e ele pagou também dízimos. Ok? Levi, de quem vieram os levitas, pagou o dízimo através de Abraão, embora a lei não fosse ainda nascido. Você observa no versículo 9 que por assim dizer, que mês de Abraão, até Levi pagou o dízimo. Você observa que a lei claramente diz que através de Abraão, embora Levi não fosse ainda nascido.
você observa que havia ainda um mistério para se acontecer. Porque Levi é das tribos de Israel. Levi ainda não nasceu. Se nós estamos falando de Abraão, Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou Jacó. De Jacó saiu as 12 tribos. E qual era uma das 12 tribos? Levi. Sim ou não? Levi. E como é que apóstolo Paulo está colocando aqui que lá na frente Levi, que era a tribo de Levi, recebia dízimos? Que a tribo de Levi não andava com arma nem armada, equipado. Era 11 tribos, a tribo de Levi ficava no centro. O ministério é o centro. O ministério fica no altar. O ministério recebe, a liderança recebe o dízimo e administra a obra do Senhor, a casa do Senhor, administra claramente, de maneira tremenda, o povo. Então os levitas, naquela época não tinha dinheiro no deserto, é claro, né? Aí levava cereais, levava comida, levava alimento, levava animal, ovelha, cabra, bode, e ali consagrava. E aí você vê que essa ordem foi para que a tribo de Levi recebesse isso. E a tribo de Levi ainda nem tinha aparecido ainda, estava em Abraão ainda. Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 14. Ok? A paz para o irmão Arthur aí que entrou, mandou a paz aí, que Deus abençoe grandemente, né? Diácono Arthur. Então o versículo 6, Melquisedeque, maior do que Abraão, era símbolo representante de Cristo. Aí você observa que a gente vê que Abraão é o pai da fé. Então o versículo 3, é claro isso do capítulo, Hebreus capítulo 7, versículo 3, mostra isso, que Melquisedeque é a simbologia de Cristo. Então é como se Cristo estivesse ali. E a igreja é de quem? É de Deus? É de Deus? É de Deus? Claro que é de Deus, mas a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é de Cristo, foi Ele que morreu pela igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Eu não aceitei Deus. Eu aceitei Jesus, que me faz ter acesso a Deus. Se você só aceitou a Deus, querido, tu é um Jeová. Tu é um Jeová. Não, eu aceitei Jesus, que me leva até a Deus. Então você vê no versículo 3 que Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Quem é que tem um sacerdote para sempre? Quem? Billy Graham foi embora. Hack Samberg foi embora. James Raga foi embora. São pregadores que eu ouvi muito pregarem. Eu era adolescente, eu queria ser um grande pregador como esses homens foram. Foram embora. Abraão foi embora. É verdade. Mas tinha que parecer um eterno. Para sempre. Então, Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, quem é semelhante ao Filho de Deus? É o próprio Jesus. Então, a gente observa a situação aí, né, de Melquisedeque, maior que Abraão, era símbolo representante de Cristo. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos lá, para um pouquinho. O sacerdócio ainda não tinha sido levantado. Ia se levantar lá na frente, através de Moisés. Como é que já tem um sacerdócio do Deus Altíssimo na minha frente e eu dando dízimo para ele? Que era o caso de Abraão, dando dízimo para ele. Então ele era sacerdócio do Deus Altíssimo. E para encerrar hoje, vamos falar sobre, para encerrar o estudo, diz o seguinte: daí se conclui que, vamos lá, o que nós concluímos? Vamos fazer uma conclusão aqui. Que os israelitas pagavam os dízimos aos levitas.
A tribo de Israel são 12 tribos. Então, era a única tribo que não trabalhava. Não trabalhava. Vou repetir. Não trabalhava. Ela só tomava conta do santuário, tomava conta do templo, tomava conta lá. Recebia lá, no santuário, as ofertas. Fazia a consagração. Não pegava em armas. Não lutava. Era a tribo onde estava lá o tabernáculo. É a tribo onde estava lá, né, a arca. É a tribo onde estava lá a arca do tesouro. Os 10 mandamentos, cuidava dos mandamentos, cuidava ali. Então ela não só fazia isso, o tempo todo era isso que ela fazia. E a gente observa que os israelitas pagavam o dízimo aos levitas, todas as 11 tribos iam lá e pagavam, que é através da lei, através de Levi, seu pai, em Abraão. Né? Levi, seu pai, Abraão, ou seja, vamos lá, a gente observa que através de Levi, seu pai, em Abraão, mostra isso, pagou a Melquisedeque. O que você observa? Você vê que o pai da fé dele é Abraão. Ele foi lá e deu o dízimo a Melquisedeque. Porque antes ainda não tinha ainda sacerdotes aqui. E a tribo de Levi ocupava essa função sacerdotal. Símbolo é representante de Cristo, no caso. O que quer dizer é que os dízimos, em última análise, são pagos a Jesus. Na verdade, ninguém paga dízimo a pastor, a bispo, a líder, nenhum. Né? A gente paga o dízimo à obra do Senhor. A obra tem que funcionar. Quando você... essa complexidade para você entender é que a mente humana está direcionada que é algo financeiro, uma empresa. Não. Ela é organizada como empresa, mas é a empresa do Senhor, vamos botar assim, então. Ela é organizada como uma estrutura financeira, mas é do Senhor, o sustento do Senhor, o Senhor que sustenta. Então, as pessoas que são dizimistas, o que elas fazem? O que elas colocam? Elas investem em entregar na casa do Senhor, na obra do Senhor. O sacerdote que recebe ali, no caso, antes, Abraão entregou a Melquisedeque, né, o povo de Israel entregava a tribo de Levi, e hoje o povo entrega a igreja, lá no gasofilácio, nos templos, à noite, nos cultos, entrega o seu dízimo lá, consagra ao Senhor. E quando recebemos os dízimos dos sacerdotes, administramos e prestamos conta à igreja e a Deus. Não é verdade? Para que o sustento da igreja, porque eu sou apenas o gerente, nós somos gerente, nós não somos dono. Você vê que quantos em supermercado Carrefour existe? Tudo tem um gerente, mas tem o dono é lá da França, né? O Carrefour é francês. Então você vê que a gente entende que as igrejas são instrumentos, lojas, mas tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo. Os pastores estão apenas ministrando aquilo dali, conduzindo. Então a igreja trabalha nessa área para que ela cresça, desenvolva. Quanto maior a igreja vai crescendo, ela vai aumentando, vai abrindo filiais, vai se capacitando, vai alcançando vidas, alcançando pessoas, ajudando pessoas, mandando cesta básica, apoiando, alguém está com um problema financeiro, ajuda em alguma parte, o outro não, mas precisa dos dizimistas fiéis à casa do Senhor. Não é verdade? Como é que se pode seguir em frente com isso? Então por isso que nós vamos concluir hoje aqui só essa parte. Estamos encerrando, falamos hoje no capítulo 6, na página 36, falamos introdução, dízimo, a palavra dízimo, dar ou pagar, falamos a quem pagamos o dízimo, a quem entregamos o dízimo.
a gente vê que Davi entregou a Jesus. No caso, Melquisedeque era a tipologia de Jesus. E você vê que aqui a tribo de Israel entregava aos levitas, né? Você não pode chegar assim, ó, Jesus, eu vou entregar o dízimo a ti, vou colocar ali no banco de Jesus. Qual é o banco de Jesus? Meu amigo, quem representa Jesus no ministério são os levitas, são os sacerdotes. Nós somos pregadores de Cristo, nós somos o anjo da igreja, nós estamos na frente do ministério, nós somos aquele administração. Tu tem que entregar lá na sua igreja, no seu ministério. Aí nós temos crentes pegando o dízimo, entregando em outra igreja, em outro ministério. Quem cuida de você, querido? Quem trata de você? Quem visita você? Quem ora por você? Quem ouve você? Desculpa, quem atura às vezes as crises, os problemas? É a gente. Então você entrega o teu dízimo aonde? Na casa, aonde que você é ministrado, você é cuidado, tratado. Ok? Beijão do Bispo Simões, né? Estamos chegando ao final. Eu só quero encerrar dizendo que hoje nós temos o culto, primeiro culto de 2021, hoje, meu culto de 2021, primeiro culto das primícias, na Igreja Restaurada de Trindade. 19h30 ponto, nós vamos iniciar. Não perca as 10 dicas para o ano de 2021 ser o ano abençoado. As 10 dicas, vou dar 10 dicas para 2021. Temos a ceia do Senhor, quantas coisas maravilhosas. Unção com óleo da unção. Todos os que estiverem no culto da primícia, todos vão ungir, serão ungidos com óleo da unção. Sorteio de livros, CDs, né? E não perca a oportunidade de um 2021 abençoado. Então, hoje, culto das primícias. Ok? Vai ser bênção. 10 dicas para o ano de 2021 abençoado. Né? Ainda vai ter óleo da unção, ceia do Senhor, sorteio, vai ter um culto fenomenal. Chame fulano, chame ciclano, chame vizinho, chame bertano, chama todo mundo, tá? Convide, vamos começar bem 2021 e vamos começar já 2021 de uma maneira sobrenatural. Quero convidar você a participar desse grande culto hoje. É o primeiro culto de 2021, culto das primícias, e vai ser bênção. Vamos aproveitar o culto das primícias, nós estamos falando hoje aqui nesse discipulado sobre esse assunto. Vamos ser bênção, vamos começar bem, vamos consagrar o Senhor, vamos começar entregando o primeiro culto do ano, para que o ano seja um ano de vitória, um ano de bênção, né? 7h30, cravado em ponto, vamos dar início ao culto, em ponto, 7h30 em ponto, vamos dar início ao culto, um culto tremendo, maravilhoso. O primeiro culto, primícia, 2021 vai ser um ano de bênção, um ano de vitória, e a gente vai estar aí ministrando de maneira tremenda as 10 dicas para 2021 ser super abençoado. Beijão do Bispo Simões. Depois, se alguém quer saber os livros que eu falei sobre dízimos e bênçãos, quiser saber Holocausto de Valor, O Segredo no Altar, Fé e Dinheiro, honrando ao Senhor com os nossos bens. Esse aqui foi o pastor Salvador que me deu, eu falei sobre isso, né? Que tá, né? Vem de presente. Dizimista eu sou dizimista eu. O crente é a prosperidade, o valor de uma oferta, né? E sem falar que, como falei, ainda tem livros no carro, Minda, que eu não trouxe para cá. Beijão do Bispo Simões, até logo mais, culto de primícia, na Igreja Restaurada, atrás do 7º Batalhão de Alcântara, culto tremendo, primeiro culto do ano, não deixa de você começar o ano na casa do Senhor, primeiro culto do ano, não falte, esteja presente com vídeo, chama as pessoas, tá ok? 10 dicas, nós vamos estar ungindo, vai ser uma noite abençoada. E quero ouvir testemunho também, se alguém tiver testemunho, vai contar testemunho, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E quem sabe você ganha um CD também lá, e ganha também um livro. Beijão. Fica na paz, beijão do Bispo Simões, fica na paz.